São 9h10, nós estamos em contato no Jornal Gente, em videoconferência com João Galassi, que é presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, para repercutirmos um pouco mais a regulamentação da reforma tributária e as percepções de um setor fundamental para a economia brasileira. João Galassi, seja bem-vindo novamente aqui à Rádio Bandeirantes, depois de algum tempo aí sem não nos falarmos. É uma honra recebê-lo por aqui para acompanhar as suas percepções de como foi essa discussão, principalmente em relação à proteína animal, à cesta básica. Qual é o balanço que a Associação Brasileira dos Supermercados está fazendo a respeito da regulamentação da reforma tributária? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Nesse tempo aí vocês estavam muito bem acompanhados também pelo querido Paulo Rabelo de Castro. Então, acho que fiz pouca falta aí no programa. O senhor sabe que o senhor me traz aqui à memória uma discussão que a Rádio Bandeirantes teve durante um tempo sobre a sacolinha. O senhor deve se lembrar dos embates aqui com o Zé Paulo. E eu, naquela época, estava começando a participar do Jornal Gente aqui, acompanhava, né, como é que era mais ou menos esse tipo de pauta mais polêmica. É uma coisa que me marcou bastante. Toda vez que falam no seu nome, eu me lembro daquele período, né? Mas com muito respeito, como sempre, mas um debate mais acalorado. Mas a pauta agora é outra e obrigado por estar conosco. Você se lembra quanto que eu apanhei aqui na mão? Mas vamos lá, vamos ao tema. Bom, sinceramente, eu sempre achei a reforma tributária algo extremamente importante. Eu considero a reforma tributária um marco como o Plano Real. Eu tenho convicção de que nós estamos dando um passo muito importante, porque hoje nós temos um sistema tributário. Eu faço até uma analogia lá em casa, né, que a gente, lá no passado, a gente tinha aquele sapato que a gente ia usando, né, daí chegava uma hora, tinha que colocar aquele jornalzinho, eu e meus irmãos, porque ia furando e tal. Aí chega uma hora, não tem mais como consertar, você tem que comprar um sapato novo. Então, nessa hora, você tem que comprar um sapato correto, um sapato melhor. E eu acho que a reforma tributária vem para substituir um sistema que não tem mais nenhuma condição de se manter. E eu acho que foi muito positivo até o momento e tenho convicção de que a população brasileira irá colher grandes frutos dessa reforma. Então, presidente, bom dia. Nos convença disso, por favor. Nos convença disso, por favor, né? Porque os defensores da reforma são uma maravilha. O Brasil vai mudar da água para o vinho, é uma coisa extraordinária, etc. e tal. A gente sabe que para grandes empresas que precisam manter um exército de pessoas para entender a legislação tributária, certamente essa reforma será muito útil, né? Porque vai racionalizar e vai simplificar muito os procedimentos. Mas, de outro lado, primeiro eu queria que o senhor confirmasse se é isso mesmo. E depois o seguinte, a impressão geral que temos é de que haverá um aumento brutal da carga tributária, né? A começar pelo fato de que o imposto base de 26,5% é algo que, meu Deus do céu, quando a gente olha para os outros países, né, que cobram 10%, 12% de IVA e tal, teremos 26,5%, né? A sensação que que eu tenho permanentemente já há algum tempo, desde o início da discussão, desde a entrevista aqui do Bernardo Api, quando disse que não haveria aumento de impostos, né? E não é verdade, não estava dizendo a verdade, desde aquela época, presidente, que eu sinto aqui uma mão boba no meu bolso, é a mão do governo, querendo bater a minha carteira. Então eu queria que o senhor nos convencesse disso. Por que essa reforma vai ser boa para nós? Nós, cidadãos comuns, né? Aí seria melhor você convidar o Api para te convencer, né? Então... isso aí não dá não. Mas vamos lá, desculpa. Ele vai contar lorotas de novo aqui, não dá não. E tem alguns dados que, olha, eu vou contar para você. Você sabe que o Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, comentou num painel recente, porque ele fez parte do G7, que cuidou das leis complementares nesse momento, no primeiro relatório, e ele comentou o seguinte, que em 45 dias eles não conseguiram entender e não receberam as informações necessárias para entender
como se chegou aos 26,5%. Então, isso é muito, muito sério, muito grave. E, por outro lado, eu acho que agora, nesse relatório, nós tivemos uma felicidade de incluir uma trava. Então, quando se bater ali 26,5%, você terá que, o Congresso terá que rever ali algumas questões e não poderá passar de 26,5%. Mas o ponto, Cláudio, que eu acho que é importante salientar, nós não temos uma alíquota única de 26,5%, como foi proposto no início pelo governo. Nós temos múltiplas alíquotas, como os países europeus. E isso faz com que o cenário se altere completamente. No início estavam sendo propostos 25% com alíquota única. Agora não. Vou dar um exemplo claro, para simplificar. Por exemplo, as pessoas pobres, elas consomem 35% de alimentos, mais em torno de 10% a 15% de remédios. Isso traz ali quase 50% do orçamento dessas pessoas nesse conjunto de produtos. Esse conjunto de produtos, como ficará a reforma? Remédios. Parte dos remédios serão isentos e o restante dos demais remédios terão 60% de redução. Com uma carga de 26,5%, isso dá 10,5%. Então, ou seja, todos os remédios, Cláudio, que você compra, que todo mundo compra, não passará de 10,5% a 11% de impostos. Alimentos. A base da alimentação das pessoas mais humildes, elas estão na cesta básica. E a cesta básica hoje, como foi montada pelo Congresso Nacional, com proteínas, com arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, farinhas, ou seja, uma série de produtos importantes da nutrição brasileira, hortifruti, ovos, serão isentos. Então, os impostos para esse grupo de pessoas não será 26,5%, porque 50% do orçamento dessa pessoa, dessa população, será basicamente 5,5%, 6%, na média desse conjunto de produtos. Assim como, por exemplo, e aí se altera a situação, quando, por exemplo, nós falamos dos mais ricos. Os mais ricos consomem apenas 10% em alimentos, mas eles vão buscar em entretenimento, eventos, lazer, quase 15% a 20% do seu orçamento. E aí que nós temos que dar uma olhada para ver o seguinte, por que nós precisamos reduzir tanto, às vezes, alguns segmentos nesse sentido? Porque hoje, quando nós falamos de alimentos, nós falamos no todo. Mas, de uma forma geral, eu entendo que, por exemplo, o que foi proposto, por exemplo, para a cultura é justo, uma redução de 60%, que vai ficar num custo adequado para todos. Então, esse que é o problema. Nós não temos uma alíquota de 26,5%. Nós temos uma alíquota média dependendo do consumidor, do qual é vamos dizer assim, a cesta de produtos que essa pessoa consome. E a partir daí, esse é o tributo de fato que ela irá pagar. Então, Cláudio, eu te garanto que você não irá pagar 26,5%, porque parte do que você consome ou terá isento, ou será reduzido de 60%. Agora, o que eu faria se eu estivesse à frente do governo hoje? Eu faria agora. Eu começaria uma campanha contra a sonegação. Porque hoje, aquele local que você vai, que de repente a pessoa fala assim para você, você quer com nota ou sem nota? Sem nota vai ter desconto. Cara, essa pessoa está contribuindo para o aumento da alíquota. Então, esse é o ponto. Daqui para frente, nós temos que ter muita consciência. O bom cidadão tira nota. O bom cidadão, a boa empresa não vende sem nota. Todos nós temos que contribuir nesse sentido. Aí a carga vai reduzindo e aí todos nós passamos para uma outra fase, que é mais importante. Nós temos que entender o seguinte, o Brasil tem uma distorção entre o imposto sobre consumo e o imposto sobre renda, sobre patrimônio. Essa foi uma das grandes discussões dessa reforma, que ficaram insistindo em fazer discussões, principalmente com relação ao cashback, discussões sobre renda quando você estava tratando de produto. E quando nós estamos tratando de produtos, todos temos que ter a mesma carga tributária, todos temos que pagar os mesmos impostos. Agora, quando nós estamos tratando de renda, aí sim nós temos que diferenciar a carga tributária entre os entes
E no conjunto entre as pessoas, né, de alta renda, média renda, baixa renda. Agora, entre todos esse conjunto de situações, Cláudio, o que eu entendo, Pedro, é que nós temos que ter o seguinte: nós temos que ter um Estado eficiente. Se nós não tivermos um Estado eficiente, não haverá arrecadação que possa suportar esses gastos. Então, nós temos que entender isso, que nós vamos ter que passar por esse estágio de reforma. Deixa eu te perguntar uma coisa, João Galassi, presidente da Associação Brasileira dos Supermercados. Como passou a regulamentação na Câmara? Tá bom para o setor aí de alimentos? Precisa mudar alguma coisa no Senado Federal? Qual que é a análise que pode ser feita desse processo de regulamentação da reforma pelo qual estamos passando, e o Senado vai se debruçar depois do recesso agora de julho, no mês de agosto? Vale salientar que nós não temos, por exemplo, o setor dos mercados não solicitou nenhuma pedido ou busca de alguma alíquota específica para o setor, porque nós temos muita clareza, quem paga os impostos são os consumidores. O que nós estamos buscando é aumentar o poder de compra do consumidor. Quanto menor a carga dos alimentos, da higiene, da limpeza e da bebida nós tivermos, maior o poder de compra do consumidor. O que eu acho que nós temos que discutir no Senado é, por exemplo, assim, todos os remédios passaram a ter uma alíquota de 60% de redução, de desconto. Eu acho que nós temos outros produtos que são extremamente importantes que não estão, por exemplo, na lista dos 60%. A higiene e limpeza é um grupo desses produtos, que eu acho que são produtos importantes que nós devemos de ter ali redução de 60%. Então, vamos dialogar. Um dos pontos que eu vejo também, por exemplo, assim, particularmente, o texto da reforma tributária ele é muito claro com relação aos produtos regionais. A cesta básica deveria de ter produtos regionais. Basicamente, nós só temos as farinhas. Tem muitos produtos que deveriam de estar na cesta com um incentivo de produtos saudáveis e não estão. Mas acho que esses são detalhes que nós podemos ajustar ali no Senado. O que a Câmara fez já foi uma revolução alimentar no país, tanto no texto quanto na composição dos produtos. Cláudio, eu não sei se eu te convenci muito aí, mas pelo menos acho que eu trago uma luz aí com essa questão dos 26,5, porque a gente fica com esse dado na cabeça, né? Sem dúvida, presidente. O senhor jogou luz aqui nessa discussão. Enfim, é porque a gente tem um histórico assim lamentável de exploração do Estado do cidadão, né? E quando a gente ouve o governo falar em arrecadar mais, a gente só pensa que o governo quer gastar mais, mas não quer investir mais na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Eu gostaria de saber exatamente isso, do ponto de vista dos supermercados, como essa reforma vai impactar na redução de custos, na redução, por exemplo, daquela estrutura que me referi na pergunta anterior, que toda grande empresa tem que ter para fazer a gestão desse manicômio judiciário, né, como se diz. Queria saber, do ponto de vista dos supermercados, como essa reforma vai impactar, de que maneira? Olha, eu gosto de dar exemplos simples, que daí facilita o entendimento, então eu vou ser muito claro. Vamos pegar o setor do supermercado. Hoje nós temos uma joia rara no mundo. Basicamente, a maioria dos países, de 3 a 20 empresas de supermercados, elas detêm praticamente 100% do abastecimento da população brasileira ou da população do seu país. Ou seja, as vendas dos supermercados são concentradas entre 3 a 20 empresas de supermercados na maioria dos mercados do mundo. No setor de supermercados no Brasil, nós temos algo que é extraordinário. Para nós chegarmos a 60% do faturamento total, que é 1 trilhão no setor de supermercados, nós precisamos de 1.250 empresas, não 3 a 20 empresas como ocorre em outros países. Para nós termos, por exemplo, nós temos hoje mais de 400 mil empresas de supermercados no país, entre as empresas do Simples e as maiores empresas. Isso garante para todos nós uma possibilidade de termos melhores preços pela alta competição do setor. Porém, e a geração de empregos
automaticamente ela aumenta pelo fato de nós termos o maior número de empresas. Hoje nós temos mais de 9 milhões de colaboradores no setor. Mas olha que interessante, com tantas empresas, com tanta capilaridade, com tanto potencial que nós temos no Brasil, pouquíssimas empresas atuam em mais de 2 estados. Por quê? Porque você não suporta toda a situação tributária que acontece no país. Por isso que inúmeras empresas que vieram para cá, e eles entravam em todos os estados ao mesmo tempo, o complexo tributário é tão grande que as empresas vão se perdendo nesse processo. E elas não têm a capacidade de gerenciar tudo isso com um alto custo, trazendo inúmeros tributaristas, contadores e um exército na área administrativa. Quando aí o setor, ele acaba se concentrando cada um no seu estado, o seu custo operacional é muito menor do que essas empresas multinacionais que vêm para cá, atuando em todos os estados ao mesmo tempo. Isso acaba gerando uma competição até desleal, né? Para ser sincero. Agora, com o novo sistema, isso acaba. Então, todos os mercados brasileiros poderão atuar em todos os estados, porque a simplificação tributária será muito grande. E nós não teremos mais essa questão de que o produto está saindo de um estado para o outro, tem toda uma complicação. Nós teremos muitas mudanças de localização de indústrias, podendo até termos aí agora uma situação logística que reduz os custos logísticos, porque muitas empresas acabam indo atuar em estados que dão benefícios, mas você tem uma longa carga, uma longa trajetória de deslocamento do produto que acaba encarecendo esses produtos. Então eu vejo como assim, o futuro do setor supermercadista é muito promissor, será muito promissor, assim como foi até hoje, mas ele terá um outro viés. Nós teremos condições de reduzir os custos e assim repassar toda essa redução de custos automaticamente para os consumidores. Por que isso vai acontecer? Porque nós temos uma alta competição entre nós. Nós somos extremamente desconcentrados como setor. João Galassi conversou conosco claro, aqui Cláudio, no Jornal Gente, trazendo informações a respeito do setor de supermercados nessa discussão toda da reforma tributária. Muito obrigado pela entrevista, Combinado. Um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Obrigado, Pedro. Fica com Deus. Em São Paulo, a sacolinha, você sabe, né? Acabaram todos aqueles desperdícios. O senhor ganhou essa aí, o senhor levou essa. O Zé Paulo tá me puxando a orelha de algum lugar aqui. O Zé Paulo, nossa senhora, virava no túmulo com essa conversa. Um abraço pro senhor, viu? Obrigado pela conversa aí. Obrigado.